Pronto, gente, essa é a nossa aula 3 de Matemática Discreta 1. Eu falei na aula passada desse seguinte resumo aqui. Isso aqui resume toda a disciplina. A gente vai ver estruturas ou conceitos matemáticos básicos. A aula passada foi muito focada nisso, mas a gente vai ver também ao longo da disciplina alguns com mais profundidade aqueles mesmos conceitos e alguns conceitos novos também. O segundo ponto é entender afirmações matemáticas sobre essas estruturas. Mas vamos relembrar esse primeiro aqui. Que estruturas a gente viu? A gente teve uma visão geral na aula passada, mas vamos tentar resumir. A aula passada falava sobre o seguinte: a matemática lida, ela estuda com o quê? Ou estuda o quê, né? Ela estuda números, mas não é só números, ela estuda conjuntos, tuplas, relações, funções e coisas definidas a partir dessas. E se a gente fosse resumir ainda mais, a matemática em essência é o quê? É o estudo dos conjuntos. Pelo menos é o que alguns matemáticos defendem. E existe uma maneira de, a partir de conjuntos, você construir os números, de maneira que um número é um tipo de conjunto com certas propriedades. E a partir de números naturais, especificamente, você constrói os números inteiros. A partir dos números inteiros, você constrói os racionais. E aí tudo começa lá em conjuntos. Então, em essência, a matemática é estudo de conjuntos e coisas definidas a partir disso tudo aqui. Ou a partir de conjuntos em especial, né? Se você for bem para os fundamentos da matemática. Ok, nessa aula eu quero entrar nesse segundo ponto. Aquilo ali é o resumo da aula passada que trata desse primeiro ponto. Estruturas ou conceitos matemáticos básicos. Hoje eu vou entrar no segundo, que é para a gente entender afirmações matemáticas sobre as estruturas que a matemática trata, né? Eu poderia dizer só entender afirmações matemáticas. Bom, vamos começar nessa aula. Para isso, a gente vai precisar entender de lógica. Lógica pode ser vista como uma área da matemática, ou o inverso, uma matemática com um estudo particular dentro da lógica. E eu acho que até estou mais favorável a essa segunda opção, que matemática está dentro de lógica. Aí nessa aula a gente vai estudar lógica proposicional. É a lógica mais simples. Para os nossos propósitos, é a mais simples que seja relevante para a gente. Mas da lógica proposicional, eu vou mais adiante, lá para a segunda metade da disciplina, vou estender ela para uma lógica mais poderosa, que é a lógica de predicados de primeira ordem. Hoje vamos ficar com a lógica proposicional. Vou fazer a introdução e vou apresentar os operadores. Quem já, quem já estudou para concurso, quem já se arriscou a tentar alguma prova de concurso, ou está se preparando, pode ser que tenha estudado já um pouco de lógica e vai rever aqui, vai revisar, certo? Eu espero que aprenda um pouquinho mais. Então, a matemática, eu quero que a gente entenda afirmações, tá? Eu vou ver lógica nessa aula, mas para quê? Para entender afirmações da matemática. Matemática lida com afirmações sobre as estruturas. Matemática, num nível mais acadêmico, mais avançado, ela não é uma área para fazer contas. Não é bem isso. É a essência da matemática. Não é fazer contas, tá? É provar afirmações como essas. É descobrir o que é verdadeiro e o que é falso sobre o mundo dos números, sobre o mundo dos conjuntos, das tuplas, das sequências, relações, funções, etc. O que é verdadeiro e o que é falso? Então, ela pega afirmações como essa para todo n inteiro. Se n é par, então n ao quadrado é par. E ela vai tentar identificar se ela é verdade ou não. Ou então essa outra, se um grafo é euleriano. Grafo, o que é grafo? Grafo é um negócio que eu expliquei na aula passada rapidamente. Ele é construído a partir de conjuntos e de tuplas. Então, ele é estudado na matemática, mas é uma estrutura um pouquinho mais avançada. Então, se um grafo é euleriano, todo vértice dele tem grau par.
Então, a matemática pega uma afirmação como essa e vai tentar identificar se ela é verdadeira ou falsa. Outra afirmação, todo inteiro n ou é primo, ou é um produto de primos. A matemática pega uma afirmação dessa e vai tentar provar, ou vai tentar identificar se ela é verdadeira ou falsa. Então, a matemática vai tentar descobrir quais são verdadeiras e quais são falsas. Existe solução inteira para essa equação aqui. Essa é uma afirmação, por exemplo, que é falsa. Se um grafo é euleriano, todo verso dele tem grau par, que apareceu no slide passado. Essa é uma afirmação que é verdadeira. Então, como é que a matemática consegue chegar nessas conclusões? Então, a afirmação é falsa. Então, a afirmação é verdadeira. Como? Provando a afirmação ou provando o contrário dela. Essa aqui a gente prova o contrário dela, a negação dela. Então, porque ela é falsa. Essa aqui a gente prova que ela é verdadeira. E o que é provar? O que é provar? Provar é apresentar um argumento da lógica. É apresentar um argumento lógico. E é por isso que a gente vai estudar lógica. Que a gente precisa de lógica para provar afirmações matemáticas. E até para entender as afirmações. Certo? Então, a lógica estuda afirmações. Eu vou ver nessa aula a lógica proposicional. E eu vou falar de proposições. Entenda proposições como a mesma coisa que afirmações. Mesma coisa que frases que afirmam algo. Tem frase que não afirma. E tem frase que afirma. A gente vai estudar frases que afirmam algo. São as proposições. E vamos estudar mais para frente regras de como você prova uma proposição a partir de outras proposições. São chamadas regras de inferência. Certo? Então, vamos lá para a lógica proposicional. A lógica que estuda proposições ou afirmações. O que é uma proposição para a gente aqui? É uma afirmação, como eu já adiantei. É algum tipo de frase, do ponto de vista linguístico, vamos chamar de frase, que tenha um sentido completo. Ela tem um sentido tão completo que só olhando para ela, você é capaz de entender exatamente sobre o que ela está falando. Então, ela é uma afirmação que ou é verdadeira ou é falsa. Ela não deixa nenhum buraco para você ficar em dúvida no seguinte sentido assim, eu não sei bem o que ela quer dizer, se é isso, se é aquilo. Então, não sei se ela é verdadeira ou falsa. Não, ela tem que ter um sentido completo. Ela não pode deixar brechas. Ela tem um sentido tão completo que ela ou é verdadeira ou é falsa. Ponto final. Aí a gente vai dizer que ela tem um valor verdade. Esse valor verdade é verdadeiro ou falso. Podemos representar como 1 e 0 no mundo da computação. Né? A gente usa muito 1 e 0. Então podemos representar assim. Aí guardem esse nome, certo? Valor verdade. Ao invés de número, a gente vai estar trabalhando agora com valor verdade. Ao invés de variáveis matemáticas, a gente vai trabalhar com proposições. Que é um tipo de variável também, a gente vai ver. Então, a gente vai ter as variáveis proposicionais, que é uma letrinha que eu uso para representar uma dessas afirmações. Então, a letra P, eu posso escolher como eu quiser, certo? Dentro de um certo contexto. Quando eu estiver resolvendo uma questão, posso pegar uma variável e dizer, ela representa tal afirmação. O céu em dia de sol tem cor azul. Q representa que o número 2756 é par. Então, isso aqui a gente chama de variável proposicional. Ela é uma letra, geralmente minúscula, mas não é regra, que representa alguma proposição, alguma afirmação. Então, essa letrinha, ela vai ter um valor. Esse valor é verdadeiro ou falso. Tá? Faço uma analogia aí com o x e y você vai resolver a equação, por exemplo, apresentar a solução de uma equação, você tem variáveis x e y e você vai achar um valor real, geralmente, né? Esse valor pode ser raiz de 2, pode ser 3 meios.
pode ser até um inteiro, 5. Aqui temos variáveis que têm valor verdadeiro ou falso. Tá? Tem um pouco de analogia com outras partes da matemática. Né? Vamos ver exemplos de proposições. Brasília é a capital do Brasil. Isso é uma proposição. Por que é uma proposição? Porque isso tem um sentido completo, assim. Ela não deixou nenhuma brecha do entendimento. Então, eu entendi exatamente o que isso quer dizer. Certo? De maneira informal, é essa a ideia. Entendi exatamente o que isso quer dizer. E agora eu posso até avaliar se é verdadeiro ou é falso. É verdadeiro. Brasília é a capital do Brasil. 2 mais 2 igual a 5. Tá? Entendi perfeitamente o que isso quer dizer. Está tudo bem explicado aqui. Mas é uma proposição que é falsa. Não é verdade, não. 2 mais 2 não é igual a 5. Agora, o número 4 é divisível por 2. Essa é uma proposição. Também, se você entender o que é divisível, né? Ela é uma proposição que está completa. Ela é uma afirmação completa. Então, ela é uma proposição. Vou explicando melhor. E ela é verdadeira ou falsa? Se você entende o que quer dizer divisível, sabe que ela é verdadeira. As 3 são proposições porque tem um sentido completo, certo? Só o valor verdade é que vai variar, verdadeiro ou falso, dependendo do caso. Agora, o que não é uma proposição? Uma pergunta não é uma proposição. Que horas são? Que horas são não é uma afirmação, é uma pergunta, um questionamento. Então, não chega a ser proposição jamais, porque nem está afirmando, está perguntando. Se for um tipo de comando, uma frase, um imperativo, né? Leia isto cuidadosamente. Ou um tipo de conselho, ou um tipo de regra, alguma coisa assim, não é afirmação também, então não é proposição. Leia isto cuidadosamente, não é uma proposição, porque é uma frase que está no imperativo, não está afirmando. A ideia de afirmar é que ele está passando uma informação para você, declarando algo. Aqui não está declarando, passando informação. Está dando um tipo de conselho, comando, ordem, algo assim. Olha outro exemplo aqui, importante. X é par. Poxa, X é par, ela não dá detalhe suficiente para eu avaliar se ela é verdadeira ou falsa. Eu não sei quem é X, não sei qual é o valor de X. Então, ela deixa um buraco no entendimento, certo? Ela não me permite avaliar se ela é verdadeira ou falsa, porque ela não está completa. Por não estar completa, ela não é proposição. Ela está afirmando que X é par, mas eu não sei quem é X. Ela afirma, mas não está completa, não tem sentido completo. E é por isso que ela não é uma proposição. Proposição é uma afirmação com sentido completo. Essas 3 aqui, que eu já falei, são proposições, são afirmações com sentido completo. Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem perguntar, certo? Se não tem dúvida, vou prosseguir. Posso? Pode sim, tranquilo. Então, ali eu falei de proposições representadas com variáveis. Aí elas são proposições, quando você usa uma variável para representar uma certa proposição, pronto, aquela variável ali, não dá para dividir ela em partes. Ela é atômica, a gente diz. Atômica no sentido de indivisível. Agora, eu posso formar proposições combinando aquelas variáveis. E aí elas vão ser proposições compostas, quer dizer que não são atômicas. Elas são combinações de outras proposições. Aí são as proposições compostas. E como é que eu combino proposições para formar uma nova proposição? Eu combino 2 menores, digamos assim, e formo uma proposição maior. Como é que eu posso combinar? Usando os operadores lógicos ou conectivos lógicos.
nós temos os operadores da negação, conjunção, disjunção. São os nomes complicados, a gente vai ver um por um, certo? Mas temos esses operadores aqui. Vamos começar pela negação. Isso que está aqui, inclusive, é um print do material, certo? Então, vocês já estão lendo o material aqui. Depois vejam esse material, tá? Vou divulgar lá no Classroom, na semana 2. Aí vocês deem uma olhada. A negação de uma certa proposição P, a gente representa assim, ó, com essa notaçãozinha. Esse operador aqui é como se fosse um... É porque ele está em itálico, certo? Mas é como se fosse um L deitado. Tá? Ele está um pouquinho mais deformado em relação ao L. O ângulo aqui não está 90 graus, porque está em itálico. Ou pode ser também uma barra aqui em cima do P. Ou ainda um tio antes do P. Isso também representa a negação. O que eu vou usar nessa disciplina, principalmente, é esse. Mas, na prova, coisa assim, você pode responder assim, porque é mais fácil. Você usa os caracteres do teclado, né? E o que é que isso aqui representa? Quando eu escrevo esse conectivo junto de P, ou as outras opções. Ela representa o contrário do que P afirma. A gente pode ler assim como não P, ou não é verdade P. Eu uso essa formulazinha aqui, e isso quer dizer não é verdade P. Se P for a proposição que Brasília é a capital do Brasil, quando eu coloco esse operador, isso aqui vira uma nova proposição, uma nova afirmação. Não é verdade que Brasília é a capital do Brasil. Ou até mesmo, Brasília não é a capital do Brasil. Vou definir aqui o que é que esse operador é, de maneira mais precisa, matematicamente. Isso é um tipo de função, tá? Se a proposição P, a gente pode considerar como sendo a entrada dessa função. Esse operador, ele é um tipo de função. Quando a função P tem o valor 1, que é verdadeiro, ou quando tem o valor 0, que é falso, qual vai ser qual vai ser o valor resultante? O valor que esse operador, que é uma função. Então, qual é o valor que essa função retorna? A saída dele, né? Tá aqui. Se a proposição for verdadeira, quando eu coloco esse conectivo, isso tudo vira uma proposição falsa. Se a proposição P for falsa, quando eu coloco o conectivo, ela vira uma proposição verdadeira. Tá? Tipo assim, Brasília não é a capital do Brasil? Isso é verdade. Então, se encaixa nesse caso aqui. Então, quando eu coloco esse conectivo aqui, dizendo não é verdade que Brasília é a capital do Brasil, isso virou uma afirmação o quê? Falsa. E vice-versa, se eu partir de uma afirmação falsa, digamos, sei lá, Rio de Janeiro é a capital do Brasil, né? Já foi, não é mais. Rio de Janeiro é a capital do Brasil, isso é uma afirmação falsa. Quando eu coloco esse conectivo, isso representa, não é verdade que Rio de Janeiro é a capital do Brasil, aí agora virou uma afirmação verdadeira. Então, se P for verdadeiro, quando eu coloco isso, vira uma afirmação falsa. Se P for uma afirmação falsa, quando eu coloco conectivo, vira uma afirmação verdadeira. Entenderam, né? Próximo operador. Esse aqui combina duas proposições. É o operador de conjunção no, assim, de maneira geral, nas minhas explicações aí, quando vocês forem ler também, você pode ler esse operador, você for estudar, fazer questão, você pode ler esse operador como operador E, que no nosso dia a dia aqui, no nosso sotaque nordestino, a gente lê como I. Né? Então, é comum isso aqui ser lido como P e Q. Ele está afirmando que P é verdade e Q é verdade. Eu tenho duas afirmações P e Q, elas separadamente têm o valor verdade delas. Mas agora, quando eu coloco esse conectivo, ou esse operador, eu estou juntando as duas e fazendo uma nova afirmação, que diz o seguinte:
O que P diz é verdade, o que Q diz é verdade. É uma afirmação que diz as duas coisas juntas. Ah, como se eu dissesse P, quer dizer que Brasília é a capital do Brasil, vamos supor, certo? No contexto aqui eu vou manter o exemplo que eu dei antes. E Q é uma outra afirmação. Que outra afirmação? Sei lá, o céu está ensolarado em Recife hoje, dia 8 de setembro de 2021. Eu vou resumir como o céu está ensolarado, certo? Ou o dia está ensolarado. Então, Brasília é a capital do Brasil e o dia está ensolarado, é o que isso aqui está dizendo. Tá? Separadamente, P quer dizer Brasília é a capital do Brasil, ele é verdadeiro. Separadamente, o que é o dia está ensolarado, é verdadeiro também. Mas quando eu junto as duas e coloco esse conectivo, estou fazendo uma afirmação com a combinação das duas. É assim, Brasília é a capital do Brasil e o dia hoje está fazendo sol. As duas juntas. P e Q. Brasília é a capital e o dia está fazendo sol. E aí essa nova afirmação, ela pode ser verdadeira ou falsa, em diferentes situações. Depende do P e depende do Q. É assim, ó, se P for verdade e Q for verdade. Tipo, no meu exemplo, Brasília é a capital do Brasil, realmente. E o dia está fazendo sol mesmo, aqui em Recife, pelo menos. Um dia bem bonito de sol. Então, é essa situação que acontece no meu exemplo. O P é verdade e o Q é verdade. É quando eu afirmo as duas juntas. Brasília é a capital do Brasil e hoje está fazendo sol. O resultado é uma nova afirmação, combinando as duas. E essa nova afirmação, ela é o quê? Ela é verdadeira. Porque as duas são verdadeiras, então quando eu afirmo o I das duas, faz sentido, né? Ela é verdadeira. Agora, se uma delas fosse falsa, por exemplo, se hoje estivesse chovendo. Se hoje estivesse chovendo, tá? Eu não vou mudar a afirmação, não, vou manter. A afirmação é que o dia está fazendo sol. E se hoje fosse um dia de chuva? Aí quando eu digo hoje está fazendo sol, e se ela estivesse chovendo, o resultado, assim, o valor verdade dessa afirmação seria falso. Eu digo hoje é um dia de sol, ok, posso dizer o que eu quiser, mas ela é uma afirmação falsa. Ela seria falsa. Aí agora, quando eu pego essas duas, Brasília é a capital do Brasil, que é verdadeira. Hoje é um dia de sol, que seria falso, né? Uma outra situação. E afirmo juntas. Hoje, Brasília é a capital do Brasil e hoje é um dia de sol. O resultado seria falso, porque uma delas é falsa. Aí, quando eu afirmo Brasília é a capital e hoje faz sol, tem uma que é verdadeira, tem uma que é falsa, mas eu combinei as duas e disse isso aqui e isso aqui, aí ficou falsa essa afirmação toda, conjunta. Essa combinação ficou falsa. Porque uma delas era falsa. É assim que funciona o operador de conjunção, o operador E, ou o operador I. No dia a dia a gente fala I, né? Se a primeira for falsa, a mesma coisa. Basta uma ser falsa, o resultado é falso. E se as duas forem falsas, aí é mais falso ainda, né? Estou brincando. Não existe mais falso ainda. Ela é falsa também. Tipo assim, se eu disser Rio de Janeiro é a capital do Brasil, falso. Mas vamos supor que eu use essa afirmação. Rio de Janeiro é a capital do Brasil, que é falsa. Hoje está nevando. Vou pegar uma que é bem obviamente falsa. Hoje está nevando. Falso. Hoje não está nevando. Em lugar nenhum do Brasil. Aí eu combino agora as duas. Já são duas frases falsas. Né? Aí eu vou combinar as duas. Rio de Janeiro é a capital e hoje está nevando. Poxa, Rio de Janeiro é a capital e hoje está nevando. Que afirmação falsa danada, né? Brincando. Ela é falsa. O valor verdade dela é falso. E não existe falso de mais nem falso de menos na lógica. Tá? Falso é falso. Como diz aquele ditado, né? Uma meia verdade é
é uma mentira inteira, né? Então, aqui, se um for verdadeiro e outro for falso, não tem meia verdade, é falso. É totalmente mentira. E se as duas forem mentiras, também não existe mentira dupla. Isso aqui, para a lógica, isso é uma mentira. Ponto final. Eu combino as duas em uma afirmação e essa uma afirmação é falsa, mentirosa. Entenderam? Posso prosseguir? Sim, pode prosseguir. Esse operador de e, em inglês, é o and. Se vocês já começaram a programação, talvez já tenham visto esse operador lá em Python ou em C. Tem lá o operador de AND. E tem lá também o operador de OR, de OU, que é esse operador aqui de disjunção. Disjunção é assim, é o mesmo símbolozinho do I, só que de cabeça para baixo. O I, ele parece um circunflexo. Eu não sei se vai dar para entender aqui, mas se você tentar completar uma letra E cursiva, você consegue. Ó. Isso aqui é a perninha do E, você faz aqui a parte de cima do E e desce para outra perninha do E. E isso ajuda a lembrar, tá? E o O é ele de cabeça para baixo, é como se fosse o U do O. Se você escrever um O aqui antes, você completa isso aqui, arredondando um pouquinho, vira a letra U do O. Só para ajudar a lembrar, certo? Isso aqui é o O. Ele lembra um U. Lembra um V, na verdade, mas aí você vê, você pode até arredondar para virar um U. Então, a disjunção, ela afirma ou, certo? Ela diz que uma das duas é verdade. Pode ser que as duas sejam verdade, mas ela está afirmando que pelo menos uma das duas é verdade. E a gente pode ler isso como P ou Q. É comum ler essa proposição assim. É como a gente vai ler na maior parte do tempo. P ou Q. E aí, se eu pegar aqueles exemplos que eu dei, Brasília é a capital do Brasil e hoje faz sol. Isso é verdade e é verdade. Agora, nesse momento aqui em Recife, faz sol, é verdade. Então, quando eu afirmo que, quando eu uso esse conectivo ou esse operador lógico, eu estou afirmando assim, Brasília é a capital e hoje está fazendo sol. Estou combinando as duas numa afirmação só. E essa afirmação vai ser verdadeira, porque tanto Brasília é a capital do Brasil, como hoje faz sol. E aí ela é verdadeira. Mas, na verdade, basta uma delas ser verdadeira. Então, por exemplo, se eu afirmar que Brasília é a capital do Brasil e que hoje está nevando em Recife, aí eu tenho uma verdadeira e uma falsa. Mas quando eu combino as duas, eu estou dizendo Brasília é a capital do Brasil ou hoje está nevando. Aí essa frase toda, que combinou as duas, ela é verdadeira. Basta uma das duas que foram usadas, né, que foram combinadas. Basta uma delas ser verdadeira, o ou vai ser verdadeiro. E vice-versa, se a primeira for falsa e a outra for verdadeira. Basta uma ser verdadeira, o ou vai ser verdadeiro. Quando é que essa afirmação vai ser falsa? Se as duas forem falsas. Se eu disser assim, Rio de Janeiro é a capital do Brasil, não é mais. Falso. E hoje está nevando. Falso. Aí quando eu combino as duas assim, eu estou afirmando o Rio é a capital do Brasil ou hoje está nevando. Ela é falsa. Essa combinação aí é falsa também. Nem Rio é capital e nem está nevando. Quando for falso e falso, o resultado do ou é falso. É a única situação, certo? O ou é um operador que ele é mais flexível, mais maleável. Se uma das duas for verdadeira, ele dá verdadeiro também. Mas quando as duas for falsas, aí tipo, não tem condições. As duas são falsas. Afirmei duas coisas falsas aqui. Aí ele vai ser falso. Essa frase aqui, essa afirmação se torna falsa. Tá? Isso é ou zero é igual a 1. Vamos pegar a coisa da matemática. Ou zero é igual a 1, ou sei lá,
ou menos um é a raiz de 2. As duas coisas são falsas. Zero não é igual a 1. Menos um não é raiz de 2. Então, quando eu faço essa afirmação combinando as duas, deu falso. Agora, se eu fizer algo assim, zero é igual a 1, opa, afirmação falsa. Mas agora eu vou combinar ela com outro. Zero é igual a 1 ou 2 é raiz de 4. A raiz quadrada de 4. Opa, agora foi uma afirmação verdadeira. Aí, quando eu afirmei as duas combinadas, zero é igual a 1 ou 2 é raiz quadrada de 4, essa frase como um todo ficou verdadeira. Ela se salvou, digamos assim, porque no meio tinha uma afirmação verdadeira que era 2 é raiz quadrada de 4.